Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema A Edificação do Reino de Deus. Assunto número 7. A edificação deve ser reta desde o início. É uma expressão que nós devemos absorver na nossa vida, retidão. A obra de Deus deve ser reta como uma palmeira. Deus espera que sejamos retos e justos, que é praticamente a mesma coisa com figuras de linguagens. Deus espera que sejamos como um edifício que deve começar no prumo desde o início. Quando um prédio, um edifício começa fora do prumo, embaixo, é muito difícil acertar para cima. Quando uma palmeira começa a crescer tortuosamente, vai ficar muito ruim depois ela se retificar, o que não acontece. Ela continua torta e não tem mais jeito de consertar. O baiano tem um ditado que diz que o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Eu tenho observado na plantação de eucaliptos que o que a gente deseja é uma árvore reta. O eucalipto, quando entorta no crescimento por força de sombreamento, ou então o mato, quando ele é pequenininho, uma muda ainda, o mato fica impedindo o seu crescimento para cima, ele tem que entortar. Depois que um eucalipto entorta, de pouco valor ele tem, só para lenha mesmo. E ainda assim, uma lenha torta, muita gente não quer também. A solução, no caso do eucalipto, é cortar lá embaixo para que ele possa brotar e começar tudo de novo dali a algum tempo, podendo produzir uma vara reta, um poste, enfim, uma madeira que seja útil quando reta. Os cedros do Líbano eram reconhecidos na antiguidade como de grande valor, porque eles crescem bem retos para cima, e é uma madeira sem nó. O cedro é uma madeira especial, porque a madeira é reta e não tem nó. É uma madeira boa de se trabalhar, muito dócil, ela se deixa ser trabalhada. Daí, antigamente, se dizer que era madeira de lei por excelência, o cedro. Hoje já quase não existem mais cedros, mas a lição do cedro fica para nós, como também da palmeira. Ambas são expressões bíblicas para mostrar como Deus quer que seja a nossa vida. E Deus quer isto para cada pessoa que Ele criou. Cada ser humano tem em si, dentro dele, o desejo de Deus de que ele ande na verdade, na justiça, que seja reto. Quando construímos um edifício, ele precisa estar no prumo desde o início. A exigência de prumo é ainda mais rigorosa logo no início, na fundação e nos primeiros andares. Deus quer que haja retidão, que haja prumo desde o início. Há uma palavra na Bíblia muito forte de Deus ao seu servo João Batista, uma mensagem enviada para o povo de Israel: endireitai o caminho do Senhor. Esta é uma palavra dura enviada para os líderes. Endireitai o caminho. Para quê? Para que as pessoas não errem. Porque também está lá em Isaías que haverá caminho plano no milênio, que ninguém errará, nem o coxo, nem o cego vai errar o caminho. Assim, Deus quer que o caminho da verdade seja a nossa vida, a nossa comunidade, a nossa comunhão seja de uma tal maneira uma cidade edificada sobre o monte que todos vejam. A nossa vida seja transparente, clara, límpida, que todos possam testificar como ela é. A nossa vida seja luz para iluminar os que estão à nossa volta. A nossa vida seja como de sacerdotes para abençoar os que estão à nossa volta.
A edificação trata de tudo isto, botar a nossa vida reta, acertar a nossa vida para sermos luz, para sermos transparentes, edificar-nos para que sejamos sacerdotes em favor dos demais. Deus não quer um gueto de crentes, um hotel de religiosos, um clube de entretenimento religioso. Não é isto que Deus quer, religião. Não é religião que Deus quer. Deus quer um povo no meio do mundo para salvar vidas no mundo, para abençoar as criaturas de Deus que vivem neste mundo, os seres humanos por quem Jesus morreu, por quem Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer. Tal era o amor de Deus para com esses homens perdidos. Mas se o caminho de Deus for entortado, como encontrarão o caminho aquelas pessoas que estão cegas? Se a obra de Deus está errada desde o início, como as pessoas encontrarão a verdade? Há uma grande diferença na Bíblia entre o erro individual e o erro de um líder. Isto é bastante enfatizado no livro de Levítico, quando Deus responsabiliza os líderes muito mais por causa de seus pecados. O mesmo pecado numa pessoa comum era tratado de uma maneira e tinha um certo grau de perigo e despertava em certa maneira a ira de Deus. Mas o mesmo pecado em um líder agravava muito mais a coisa. Deus chama na Bíblia os indivíduos errados por vários termos. São bodes, cabritos, pessoas que não querem Deus, são cegos espirituais e coisas desse tipo. Mas os líderes mal intencionados, Deus chama de lobos, porque o potencial de um líder é de desencaminhar muita gente. Se um irmão peca por adultério, mentira, engano, por roubo, desonestidade, enfim, se um irmão, uma irmã, uma pessoa qualquer do povo de Deus peca, aquele pecado tem uma gravidade, mas se o líder peca, aquilo induz muita gente ao pecado e faz muita gente blasfemar de Deus. Isto vai ser tratado com muito rigor. É motivo da expressão de Jesus em Mateus 25. Perguntaram: para quem o Senhor está falando estas coisas? Ele disse: quem é o servo a quem o Senhor confiou os seus conservos? Feliz aquele servo se, quando o Senhor voltar, o encontrar fiel e cuidando dos seus conservos. Mas se aquele servo for mau e negligente e se dedicar a explorar os seus conservos, ou seja, pedir dinheiro, a usar os seus conservos com pretextos religiosos, se ele espancar os seus conservos e se der a prazeres carnais, a vanglória e soberba, exaltação do seu nome, do seu eu, se o Senhor, quando voltar a encontrar aquele servo desta maneira, vai castigá-lo duramente, lançando-o no inferno e receberá açoites dobrados. Isso diz respeito a líderes. A responsabilidade de obreiros, de líderes na obra de Deus é muito séria, porque se um crente comum peca é uma coisa, ele prejudica só a si mesmo, no máximo pouca gente à sua volta, mas se um líder erra, ele vai prejudicar um rebanho inteiro. Foi o que aconteceu com Jeroboão. A partir da sua existência, do seu reinado, Deus sempre dali para frente usou esta expressão: Jeroboão que fez pecar a Israel. Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E o Nebate, nós não sabemos o que era da vida dele. Pode até ter sido um bom homem, mas por causa do seu filho Jeroboão, ele é citado na Bíblia vergonhosamente. Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Jeroboão, como líder, como rei daquelas 10 tribos do norte, o reino de Israel, fez desencaminhar o povo de Israel. Ai daqueles pastores que se apacentam a si mesmos. Deus foi muito rigoroso nas profecias que deu ao seu servo Jeremias, também Ezequiel, a respeito destes maus pastores, líderes
de um modo geral, estes maus obreiros que se apacentam a si mesmos e abusam do poder e exploram os irmãos, dando péssimo exemplo, desencaminhando muita gente e desacreditando o caminho da verdade. Eu creio que Deus será tremendamente rigoroso com obreiros que vivem atrás de dinheiro. Há igrejas onde líderes estão continuamente de olho grande no dinheiro e para isso fazem propaganda, despertam a fama, elogiam-se a si próprios, exaltam-se a si próprios, fazendo muita propaganda do seu nome, do seu trabalho, porque o seu objetivo é dinheiro. Essa gente vai sofrer demais no inferno, porque o Senhor responsabiliza esses que entortam o caminho de Deus. E hoje, esta participação de obreiros desse tipo já é tão grande no meio evangélico brasileiro, que já está virando motejo, provérbio na boca do povo, que ser pastor é coisa boa, porque é mexer com dinheiro. Esta alcunha, este epitáfio, esta zombaria a respeito de pastores que correm atrás de dinheiro, é porque muitos estão dando motivo. Há igrejas, há trabalhos que estão sendo edificados em cima do interesse no dinheiro, e Deus será extremamente rigoroso para com estes. Mas edificar um povo é uma obra maravilhosa de Deus, no trabalhar com cada pessoa para serem formadas em um corpo. Mas para isto é preciso que a obra comece pura e reta desde o início. E Jesus foi muito claro: se as primícias da massa forem santas, também o restante será santo. Mas se as primícias forem contaminadas, então também o restante da massa ficará todo contaminado. O caminho de Deus precisa ser endireitado desde o início. E Deus nos dá um exemplo forte na Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 9, a respeito da atitude de Abimeleque. Houve, de certa forma, participação de Gideão, que por omissão deixou as coisas de qualquer jeito e não quis assumir uma responsabilidade à frente do povo de Deus. Ele permitiu, então, que outros alimentassem ganância no seu coração a respeito do poder. E um deles foi o filho Abimeleque. O Abimeleque é citado na Bíblia como um ganancioso que quis se tornar um líder religioso do povo de Deus para fazer o seu nome, para dominar, para deter o poder. Ele queria ser alguém. Fez um plano mirabolante, pediu aos seus parentes, fazendo uma campanha, que fizesse uma caixinha da campanha para que ele arrecadasse dinheiro, pudesse levar a cabo o seu plano de se candidatar a rei de Israel. E o seu plano incluía matar os seus irmãos para que ninguém o desmentisse e ele se tornasse então o único filho de Gideão, portanto, humanamente falando, com direito a mandar e dominar o povo de Israel. Triste época aquela que permitiu um Abimeleque alimentar essa malícia no seu coração de se tornar um dono do rebanho, de se tornar um prepotente governante de um povo que deveria ser somente de Deus, cujo governante deveria ser o próprio Deus, mas Abimeleque quis ser alguém. Quantos líderes hoje seguem o modelo de Abimeleque? Fazem campanha do seu nome, fazem propaganda e até falam mal de outros para que eles sejam os tais importantes, reconhecidos e famosos como grandes líderes. Deus anota tudo isso nos livros. Um dia tudo vai ser cobrado. Então anote bem e saiba que a edificação de um povo não pode jamais começar com bases erradas, tortas, movediças, com más intenções por parte da liderança. A obra de Deus é pura e aleluia.